Sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre a fascinante arte da fotografia noturna e em ambientes com pouca luz. E nesse encontro nós vamos mergulhar nas técnicas e segredos necessários para capturar imagens impressionantes em condições desafiadoras de iluminação, com ajustes precisos da sua câmera e algumas dicas. Você vai estar pronto para desvendar os mistérios da escuridão e transformá-la em uma aliada na criação de fotos envolventes e criativas. E nós vamos iniciar essa jornada rumo à maestria na fotografia noturna e com pouca luz. Fotografar em ambientes noturnos ou com pouca iluminação escassa é um desafio que exige cuidadosa configuração da câmera para alcançar resultados de boa qualidade. Nessa exploração nós vamos analisar algumas dessas configurações que devem ser consideradas ao enfrentar essas condições desafiadoras. A abertura da lente é uma dessas questões que devem ser configuradas e é recomendável optar por uma configuração ampla, como por exemplo o foco barra 1/4, o foco f/1.8. E isso permite a máxima entrada de luz através da lente, embora seja importante notar que isso resultará em uma profundidade de campo mais rasa, e essa escolha é fundamental para a captação de luz em ambientes com pouca iluminação. A acessibilidade ISO também é um outro elemento importante. Aumentar a acessibilidade ISO é outra medida crucial. Configurações como 1600, 3200 ou até mais podem ser necessárias para tornar o sensor da câmera mais sensível à luz escassa. No entanto, esteja ciente de que níveis de ISO mais altos também podem introduzir ruído na imagem, então é importante encontrar um equilíbrio. A velocidade do obturador também é outro elemento importante. Velocidades de obturador mais lentas, como 1/15 ou 1/8, permitem uma exposição mais prolongada do sensor à luz ambiente. No entanto, isso aumenta o risco de fotos tremidas, se você não tiver estabilidade adequada. Para cenas estáticas, a técnica de exposição longa, com o obturador aberto por vários segundos, pode ser utilizada para captar ainda mais luz. Outro recurso é o uso do tripé e estabilizadores. Independentemente das condições selecionadas, é fundamental um tripé para evitar trepidações na câmera, e é importante ativar também recursos como o estabilizador da imagem e utilizar um temporizador ou controle remoto para garantir que a câmera permaneça estável durante a captura da imagem. Então, encontrar o equilíbrio ideal entre a abertura da lente, o ISO, a velocidade do obturador é essencial para criar fotografias noturnas bem expostas, mantendo o ruído sob controle. Praticar essas configurações em diversas situações é a chave para aprimorar suas habilidades fotográficas em ambientes com pouca luz. E a gente vai continuar explorando os segredos da fotografia noturna para iluminar o caminho em direção a capturas cada vez mais legais. Bem, pessoal, o flash incorporado à câmera é uma ferramenta valiosa para iluminar assuntos em condições de iluminação escassa, mas é essencial usá-lo com sensatez para evitar fotos com luz excessivamente dura e sombras marcadas. E aqui vão algumas orientações para utilizar o flash de maneira moderada. A primeira delas é procurar rebater a luz sempre que possível. Você deve apontar o flash para cima, permitindo que a luz rebata no teto ou nas paredes, em vez de direcioná-la diretamente para o rosto do assunto. Essa técnica ela difunde a luz, suavizando as sombras e proporcionando resultados mais naturais. Reduza também a intensidade, diminuir a potência do flash através dos controles da câmera, é importante
porque menos intensidade ajuda a evitar uma iluminação excessivamente dura e contribui para resultados mais suaves. É importante também usar um difusor. Posicione o difusor na frente do flash, espalhe e suaviza a luz antes de atingir o assunto, melhorando a qualidade da iluminação e reduzindo sombras indesejadas. É importante também se preocupar com a questão de uma alternância sutil. Deixa eu explicar melhor. Alterne entre utilizar o flash e não utilizá-lo, dependendo da situação, até porque às vezes a ausência do flash pode capturar de forma mais eficaz a atmosfera da cena, especialmente em ambientes com pouca iluminação. Nesses casos aí, né, essa alternância ela vai dar o resultado desejado. Bem, com relação ao flash externo, em locais amplos ou em situações em que o flash incorporado não é suficiente, considere o uso de um flash externo mais potente para garantir uma iluminação adequada. Então, com atenção a esses detalhes e ao uso criterioso do flash, é possível equilibrar a iluminação de forma aprimorada, mantendo o resultado natural e permitindo a exploração de ângulos mais criativos em suas fotografias. Aqui vão algumas dicas para fotografar em ambientes com pouca luz. Explorar a arte da fotografia em ambientes escuros pode resultar em imagens surpreendentes e únicas. E aqui vão algumas orientações. Primeiro, aproveite qualquer fonte de luz, esteja atento a qualquer fonte de iluminação disponível, não importa o quão pequena. A lua, por exemplo, as estrelas luminosas e até mesmo telas de celular podem ser aproveitadas para criar efeitos de luz e sombra intrigantes. Use o contraluz e silhuetas. Experimente com a técnica da contraluz, onde o assunto ele fica em silhueta contra um fundo iluminado. Isso cria um contraste bastante interessante. Explore também o preto e o branco. Aproveite a escuridão para criar fotografias em preto e branco que sejam dramáticas e cheias de contraste, realçando o clima misterioso do ambiente. Faça uso de técnicas criativas, como light painting, onde se desenha no ar com uma lanterna, ou o light graft, rabiscando com uma lanterna durante uma exposição longa para criar efeitos artísticos. Explore também detalhes no escuro. Preste atenção a detalhes e texturas que só são visíveis na escuridão, como reflexos e brilhos, para capturar elementos únicos. Use um tripé e controle remoto. Para aproveitar velocidades lentas, sem tremer a câmera, use o tripé e um controle remoto para garantir imagens nítidas. Com criatividade, a escuridão pode se tornar uma aliada para criar fotografias originais e artísticas. Então explore todas as possibilidades que esse desafio oferece. Bem, pessoal, em ambientes com pouca luz, um tripé torna-se uma ferramenta indispensável para garantir a estabilidade da câmera e evitar fotos borradas. No entanto, caso não disponha de um tripé, um estabilizador de imagem pode ser uma alternativa útil, embora não elimine completamente as vibrações. E aqui estão algumas orientações para o uso eficaz do tripé ou de tripés estabilizadores de imagem. Primeiro, garanta firmeza, certifique-se de que o tripé ou estabilizador esteja bem fixado no lugar, minimizando qualquer movimento indesejado. Aponte para um alvo fixo. Antes de capturar a imagem, alinhe sua câmera com um objetivo estático ou fixo no cenário. E isso ajudará a manter a composição e evitar trepidações. Use o temporizador, o controle remoto. E você deve acionar o temporizador da câmera ou utilizar um controle remoto para disparar a imagem. Isso reduzirá qualquer movimento que possa ocorrer ao tocar no botão de disparo. Evite movimentos durante a captura. Mantenha a câmera imóvel enquanto a imagem está sendo registrada, até porque qualquer movimento pode resultar em imagens deslocadas. E seguindo essas dicas, eu tenho certeza que você vai tirar um bom proveito do seu tripé ou estabilizador de imagem, garantindo fotografias nítidas e bem equilibradas, mesmo em ambientes com iluminação escassa. Bem,
Fotografar em ambientes noturnos e com pouca luz pode ser desafiador, mas também proporciona gratificação imensa. Ao adotar as orientações apresentadas nessa aula, você vai estar apto a capturar imagens impressionantes de paisagens noturnas, de estrelas e até mesmo de pessoas em movimento, de, por exemplo, situações onde também há um movimento muito acelerado, como a prática de esportes. Em todas essas circunstâncias, seguindo as recomendações, você vai obter certamente bons resultados. Então lembre-se de explorar diferentes configurações e técnicas para descobrir qual é a abordagem que se adapta melhor ao seu estilo. Não hesite em sair de sua zona de conforto, experimentar novas possibilidades, até porque a fotografia noturna é um terreno fértil para a expressão criativa. E eu espero que você tenha apreciado essa aula e que ela tenha sido enriquecedora para o seu desenvolvimento como fotógrafo. Até a nossa próxima aula. Bons estudos para todos vocês.